Em Taipei, um passeio de poucos quilômetros pode começar em um templo, onde as pessoas procuram por proteção, passar por uma rua que quase desapareceu e terminar em um monumento construído para representar poder, mas que acabou se tornando palco de manifestações pela democracia. Hoje nós vamos conhecer uma parte da cidade onde fé, comércio, medicina, política e liberdade se cruzam. Uma viagem pela história de Taipei, da fé à liberdade. Ni hao, sou Roberto do Cozinha com Passaporte. Estou conhecendo Taiwan aos poucos e quero aproveitar essa experiência para descobrir não apenas os lugares mais conhecidos, mas também as histórias, as tradições e, claro, os sabores que ajudam a entender este país. Hoje nós estamos em Awanua, um dos bairros mais antigos de Taipei. O Templo de Longshan foi construído originalmente em 1738. Os moradores que chegaram da região de Guangzhou, na China, reuniram recursos para construir um templo dedicado principalmente a Guanyin, a figura budista associada à compaixão. Mas naquela época o templo não servia apenas para fazer orações. Ele também funcionava como um ponto de encontro da comunidade. Era aqui que os moradores discutiam problemas, resolviam conflitos e tomavam decisões importantes. Em uma região que ainda estava se formando, o templo era ao mesmo tempo um centro religioso, social e comunitário. A figura principal do templo é Guanyin, mas quem entra aqui encontra centenas de representações ligadas ao budismo, ao taoísmo, ao confucionismo e às crenças populares taiwanesas. Isso significa que as pessoas não procuram necessariamente o mesmo altar. Há divindades associadas à proteção, à saúde, aos estudos, aos negócios, às viagens e aos relacionamentos. Cada pessoa pode seguir um percurso diferente dependendo do motivo que a trouxe até aqui. E aí aqui no templo tem os Moon Blocks. Você se apresenta à divindade, faz aí uma pergunta, que sim ou não, segura contra o peito e joga no chão. A forma como elas caem é a resposta dos deuses. Então quando cai assim, uma curvada para cima e assim, retinho, quer dizer que é um sim. Quando caem os dois planos para cima, quer dizer que os deuses ou não entenderam a sua pergunta ou estão rindo de você. E quando cai assim, as duas pedras com a parte curvada para cima, é um não. Quando visitamos um templo, é natural prestar atenção primeiro nos altares. Mas aqui existe uma regra importante. Não se esqueça de olhar para cima. Os telhados estão cobertos por dragões, figuras mitológicas, animais considerados auspiciosos e cenas criadas com pequenas peças de cerâmica colorida. Também existem entalhes em pedra, madeira, bronze e pinturas produzidas por diferentes gerações de artesãos. O
templo que vemos hoje não é exatamente o mesmo construído em 1738. Ao longo dos séculos, ele foi danificado e reconstruído diversas vezes, após terremotos, incêndios e outros acontecimentos históricos. Mesmo assim, a comunidade sempre voltou a reconstruí-lo. Talvez seja por isso que o templo de Longshan represente não apenas a fé, mas também a resistência. E existe uma conexão muito interessante entre o templo e essa pequena rua aqui do lado. Hoje, quando alguém fica doente, procura um médico, mas durante muito tempo, o caminho de muitos moradores de Wanhua começava no Longshan Temple e terminava aqui. Essa é a Herb Lane, uma pequena rua com aproximadamente 45 metros de extensão. Há mais de 100 anos, quando havia poucos médicos e a medicina ocidental ainda não estava amplamente disponível, as pessoas procuravam o templo para pedir orientação sobre problemas de saúde. Elas retiravam uma espécie de indicação religiosa e depois vinham até essa rua comprar as ervas recomendadas. Por isso, a Herb Lane também ficou conhecida como a Rua que Salva Vidas. Paradinha aqui para tomar um chá de melão, que promete aí um gosto de pipoca amanteigada. Pior que tem mesmo. Igualzinho se você estivesse tomando um suco realmente de pipoca com manteiga. Igual. A Herb Lane mostra como elas procuravam cuidar da saúde. Mas a poucos minutos daqui existe uma rua que ajuda a imaginar como elas trabalhavam, comercializavam e viviam. Este é o Popilhau. Os registros mais antigos conhecidos de Popilhau aparecem em um documento de 1799, embora exista a possibilidade de que a área seja ainda mais antiga. O formato irregular da rua não é um efeito criado para turistas. Ele acompanha o caminho que já existia aqui há cerca de 200 anos e que conectava esta região a outras partes da cidade. E essa pequena ruela silenciosa já teve uma função completamente diferente. Durante o período de domínio japonês, Taipei passou por uma grande reforma urbana. Novas ruas foram abertas e Guangzhou Street se transformou na avenida principal da região. Os comerciantes então mudaram as entradas de seus estabelecimentos para a nova avenida. O que antes era então uma passagem movimentada, acabou se transformando nos fundos das lojas. Alguns tijolos possuem letras gravadas. Os tijolos marcados com a letra S foram produzidos pela empresa britânica Samuel & Samuel. Já os tijolos com as letras TR eram fabricados pela Taiwan Renga e eram considerados materiais de alta qualidade. Então, naquela época, ter uma casa construída com esses tijolos podia ser um sinal de que a família tinha uma boa condição financeira. Hoje, alguém mostra o padrão da casa pela decoração. Naquela época, o tijolo já podia entregar o status do proprietário.
E aí, ó, resolvi comer aqui nesse lugar. Tem uma avaliação boa no Google. A comida parece ótima. E bora lá experimentar. Melhor parte do passeio. Essa é a Liberty Square, a Praça da Liberdade. E depois das ruas estreitas de Wanua, a sensação aqui é completamente diferente. Tudo foi projetado para impressionar. O enorme portal, a simetria da praça, os dois edifícios culturais e, no final da avenida, o memorial Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek foi o líder do governo nacionalista da República da China. Depois de perder a Guerra Civil Chinesa para os comunistas, o seu governo se transferiu para Taiwan em 1949. Ele governou a ilha até a sua morte em 1975, durante um período autoritário, marcado por lei marcial, perseguição política e violação dos direitos humanos, incluindo o período conhecido como Terror Branco. Depois de sua morte, o governo decidiu construir este enorme complexo em sua homenagem. O memorial foi concluído e aberto ao público em 1980. O objetivo era criar um espaço monumental que preservasse a sua memória e reforçasse a imagem de um grande líder nacional. Mas a história desse lugar não terminou quando o prédio ficou pronto. Este complexo foi construído para homenagear uma figura política durante um período autoritário, mas Taiwan mudou. Com o avanço da democratização, principalmente a partir do final dos anos 80 e durante os anos 90, esta praça passou a ser ocupada por movimentos sociais, estudantes e manifestantes. Este lugar foi construído para celebrar o poder de uma pessoa e acabou sendo ocupado por milhares de pessoas que exigiram participação, direitos e liberdade. O edifício continuou o mesmo, mas a maneira como a sociedade se relaciona com ele mudou. Hoje nós começamos em Wanua, uma região que cresceu ao redor do rio, do comércio e da fé. Entramos em um templo que há quase 3 séculos acompanha a vida da comunidade. Descobrimos uma rua onde as pessoas uniam oração e medicina. Caminhamos por antigas casas que já foram lojas, moradias, gráficas, oficinas e hospedarias. E terminamos aqui, em um monumento construído para representar a autoridade, mas que acabou se tornando um dos cenários da transformação democrática de Taiwan. Eu sou Roberta do Cozinha com Passaporte. Estou descobrindo Taiwan aos poucos e espero que você continue acompanhando esses passeios comigo. E agora me conta aqui nos comentários, qual é a história que te chamou mais a atenção?
Te vejo no próximo vídeo.